Como os irmãos devem ter visto no grupo do WhatsApp, nas redes sociais, hoje nós trataremos de um tema, como os demais, de grande importância, mas que raramente são tratados na Igreja do Senhor, que é o perfeccionismo e a impaciência, porque nada nunca é suficientemente bom para nós. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9 até o verso 14, esse será o texto base que nós utilizaremos para o nosso estudo. Nós veremos outros textos, mas esse será o texto base. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Escute com atenção. Propôs também esta parábola a alguns que confiam em si mesmos, ou se considerarem justos, e desprezavam aos outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou por não ser como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Amém. Meus irmãos, tratar de um tema como esse, o perfeccionismo e a impaciência, é sempre desafiador e difícil, porque se você é inclinado àquilo que nós chamamos de mediocridade, né, ao fazer as coisas na coxa, de qualquer jeito, sem muito zelo, sem muito esmero, talvez você escute um estudo como esse e pense que está aqui o que eu precisava ouvir. O alívio para a minha alma, ou a justificação para a minha forma tão displicente de ser e viver. Mas se você for alguém que luta com esse pecado, que é o pecado do perfeccionismo, talvez você escute isso e pense que todo o seu zelo, todo o esmero, todo o cuidado que você busca ser e fazer em tudo aquilo que você se propõe, talvez você escute isso e seja inclinado a não ser tão exigente assim, a não ter mais nenhum critério, a pensar que realmente o problema sou eu mesmo e o meu alto padrão. Mas a gente vai ver, meus irmãos, na medida que a gente caminhar nesse estudo, que os dois caminhos, eles não são os caminhos que a palavra de Deus nos manda trilhar. Você não deve se apoiar na displicência, na preguiça, na mediocridade, nem muito menos baixar o padrão, baixar o critério, não buscando ser zeloso e diligente em tudo aquilo que você faz. Mas quando nós meditamos, meus irmãos, nesse tema, todo mundo aqui já conheceu alguém, ou talvez essa pessoa seja você mesmo, que é muito difícil de agradar. Não necessariamente porque você seja uma pessoa mal-humorada, às vezes às vezes a gente é sem graça. Mas, ou não porque nós não nos importemos com aquilo que as pessoas fazem, ou aquilo que elas são, mas porque, independente do que é feito, de algum modo, a gente pensa que sempre ficou aquém, sempre ficou abaixo da nossa expectativa, abaixo daquilo que nós gostaríamos de ser, fazer ou que fizessem por nós ou com nós. Então, o jantar, ele ficou bom, mas ele poderia ter ficado melhor. É como um pastor amigo meu, que ele sempre dizia, brincando, né? E aí, gostou? Rapaz, já comi piores. Gostou dessa coxinha? Rapaz, eu já comi piores. Essa aqui ainda dá pro gasto, né? Ou quando não, é aquele trabalho que foi entregue, seja na escola, faculdade, trabalho, enfim, relatório, mas que faltou algum detalhe, né? Faltou aquele pingo de perfeição que você gostaria que fosse. Ou é o filho que saiu bem na escola, mas ele poderia ter ido além. Ou ele fez mais do que a sua obrigação. E a verdade, meus irmãos, é que esse estilo de vida é uma vida cansativa. Porque há um cansaço muito específico nisso, nessa forma de viver, nessa forma de lidar, nessa forma de encarar a si mesmo e os outros. Seja você convivendo com uma pessoa que lida com essa inclinação ao perfeccionismo, ou seja você mesmo. Porque o dia vai terminar, né? A semana vai findar, e sempre haverá dentro de você um sentimento de dívida. Um sentimento de que poderia ter sido feito mais, poderia ter sido melhor. E aí, se você convive com pessoas assim, ou se você é uma pessoa assim, você sabe o quão difícil é carregar esses fardos e essas lutas. Mas você não abre mão. E aí percebam, meus irmãos, que essa tensão que há no nosso coração, nessa forma, mais uma vez, de ser ou de lidar,
ela nunca fica restrita a nós, né? Às vezes é uma ilusão equivocada. Se a ilusão já é equivocada, né? Mas às vezes é uma mentira, isso já é uma mentira, não há compromisso com a verdade, mas às vezes é uma mentalidade que nós temos, que é a de que o meu pecado é só meu. Afinal, cada um tem as suas próprias lutas. E aí a gente vai tentando se consolar com as nossas próprias fraquezas e pecados, pensando que as nossas fraquezas e os nossos pecados não afetam aqueles que estão à nossa volta, não afetam a nossa igreja, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, quer por onde passemos. E é por isso que essa tensão que há muitas vezes nos nossos corações, né, ora inclinado para o imperfeccionismo, ora pela impaciência, ela se move, ela sai de nós. Porque a mesma medida que eu aplico a mim mesmo, eu começo, sem perceber, às vezes até involuntário, a aplicar aos outros. A mesma medida que eu aplico a mim mesmo é a mesma medida que eu aplico aos outros. Então, é um cônjuge que não faz as coisas do jeito certo, como eu gostaria de fazer, né? Rapaz, tem um jeito certo de fazer o arroz. Por que você não faz? Eu não já lhe ensinei. O filho que poderia se esforçar mais, porque, afinal, o filho mais velho é o referencial, é o modelo. Ou, às vezes, é o mais novo. Às vezes é um irmão na fé que não tem o mesmo nível de maturidade e de seriedade que você. E aí, mais uma vez, o que parecia ser só uma exigência consigo mesmo, revela que tem mais coisas aí debaixo desse tapete. Tem a impaciência, tem um julgamento, tem, meus irmãos, uma forma de orgulho que é particularmente difícil de enxergar. Porque ela não se apresenta com orgulho. Mas o perfeccionismo, muitas vezes, é apresentado com responsabilidade, cuidado, zelo, fidelidade. Virtudes que a palavra de Deus nos manda ter e sermos. E é por isso que o perfeccionismo ele é tão difícil de ser identificado e de ser admitido como um pecado. Mas o próprio conceito de perfeição, ou de perfeccionismo, meus irmãos, já em si é errado, porque não há perfeição debaixo do sol. Nem em mim mesmo, nem no meu irmão, nem na minha igreja, nem no meu trabalho, nem na minha visão ideal de sociedade. A vida debaixo do sol impede que haja perfeição por causa do pecado. E exatamente, meus irmãos, por isso que esse tema ele é tão necessário. Porque quando o pecado ele encontra uma forma de se revestir com piedade, usando como escudo virtudes que a palavra de Deus nos manda ser, e termos como as bem-aventuranças, como os frutos do Espírito Santo, dificilmente ele será mortificado, mas ele será alimentado pelos nossos erros teológicos, equívocos, ilusões. E aí, meus irmãos, essa pessoa, ela não busca ajuda, porque ela não acha que o perfeccionismo é um problema. Pelo contrário, ela busca ser cada vez melhor, porque ela não pensa que o perfeccionismo é um pecado a ser tratado. Porque é exatamente o que eu falei no início. Há essa tentação. Hora de baixarmos o nível, hora de aumentarmos mais ainda. E é por isso, meus irmãos, que a gente precisa ver esse tema à luz daquilo que a palavra de Deus ela nos ordena e nos chama a ver. Então veja, por favor, Lucas 18, mais uma vez. Veja o que o texto bíblico vai nos dizer, a partir do verso 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam aos outros. Então veja, meus irmãos, que Cristo, ele, como próprio da sua forma de ensinar, de instruir, ele conta uma parábola. Ora para os seus discípulos, ora para a multidão. E Lucas, ele nos diz aqui, meus irmãos, que antes de Cristo ele contar a parábola, ele já conta para quem ele está contando essa parábola. Ele vai dizer que ele está contando para aquelas pessoas que confiavam em si mesmas, que se julgavam justas e desprezavam aos outros. E veja, meus irmãos, que Lucas, narrando essa parábola de Cristo, ele já nos revela esse quadro, esse perfil de uma pessoa que lida com o perfeccionismo. E essa pessoa, ela tem 3 características. Ela confia em si mesmo, ela tem uma autojustiça, ou justiça própria, e ela despreza ao outro. E essas 3 características, elas estão interligadas, elas não estão separadas. Não é possível você ter um sem ter o outro, porque se você tem um, você inevitavelmente terá o outro. Um vai puxando o outro, um abismo vai puxando a outro. Porque quem confia em si mesmo precisa se justificar. E quem se justifica precisa de alguém mais baixo do que ele. Caso contrário, não há como ser melhor. Não há como haver a justificação.
Então, um desprezo ao outro é o resultado da equação. Vai chegar lá, você querendo ou não. E aí, meus irmãos, Cristo ele apresenta nessa parábola, né, a partir do verso 10, dois homens. Um fariseu e o outro publicano. E é aqui, meus irmãos, que o texto ele começa, né, a nos incomodar, porque o que Cristo ele faz aqui é nos mostrar uma realidade verídica. Ou seja, o fariseu ele não está mentindo. Ele não está falando coisas irreais de si mesmo. Às vezes a gente pensa e tem uma visão elevada de nós mesmos, né? Às vezes a gente pensa que fez coisas que não foi, né, isso tudo. Mas o fariseu não. Ele vai dizer que ele jejuava 2 vezes por semana. E é interessante porque a lei exigia apenas uma vez. Ele fazia o dobro. Ele dava o dízimo de tudo. Ele não roubava, ele não adulterava. E aí quando a gente olha para essa parábola, há uma inclinação muito grande, porque a gente já sabe o final dela, porque Cristo vai dizer quem de fato foi justificado, mas há uma inclinação, quando a gente faz uma leitura muito rápida dessa parábola, que é a de pensar que esse fariseu, ele é um hipócrita. Mas não, ele não é. Ele não estava fingindo uma piedade. E Cristo faz questão de pontuar que aquilo que ele estava falando era verdade. E é por isso que essa parábola é tão difícil, meus irmãos. Porque o perfeccionismo quase nunca começa com falsidade, com hipocrisia. Cristo ele está falando de algo muito parecido com o que a maioria de nós chamamos de compromisso, de zelo, de cuidado. Então, o perfeccionismo ele começa com padrões que são verdadeiros, né? Com uma vida que foi construída com muita atenção para não errar, para não vacilar. Então, o problema não está em nós termos padrões, mas está em permitir que os nossos padrões nos governem ou nos exaltem, ao invés de exaltar o Senhor. Porque veja o que acontece, né? O fariseu, ele entra no templo para orar, mas a oração, e Cristo ele faz questão de pontuar isso, ela não é dirigida a Deus. E aí Lucas ele usa a expressão, ele orava, né, consigo mesmo, orava de si para si mesmo. Ou seja, ele estava em um contexto que era próprio de se orar ao Senhor. Ele estava num ambiente religioso, que deveria despertar ações e comportamentos piedosos, mas o próprio ato de orar ao Senhor, ele não ora a Deus, mas ele ora a si mesmo. E aí o que é que ele faz? Ele vai listando uma série de comportamentos, de posturas, de atitudes, né? Eu não faço aquilo, eu faço isso, eu não sou como aquele outro. Ou seja, não há confissão, não há quebrantamento, não há uma dependência no Senhor, não há um movimento em direção a Deus. E é por isso que o salmista constantemente ele apresenta essa verdade, né? O Salmo 51, que nós temos cantado aqui na igreja. Ora, se o Senhor quisesse sacrifício, eu já teria feito, mas o sacrifício que o Senhor quer é um quebrantamento, é um coração contrito. Esse o Senhor não desprezará. E aí, meus irmãos, quando essa nossa forma de viver é uma vida baseada naquilo que nós podemos ser e fazer, esse alto padrão que nós temos já não serve mais a Deus, mas a nós mesmos, para sustentar a nossa própria imagem, para sustentar a nossa própria piedade. A nossa própria piedade. A nossa imagem de ser alguém centrado, sério, perfeito. O puritano John Owen, em uma das suas obras clássicas, Mortificação do Pecado, ele escreve, né, a mortificação pela força própria, com o fim de justiça própria, é a essência da falsa religião. Perceba o que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Ele não está dizendo que o esforço, que a disciplina, né, ela é ruim. Mas ele fala que quando essa disciplina, esse esforço, esse comportamento tem como destino a própria justiça, a própria justificação, por mais sério que seja, é a essência da falsa religião. Era exatamente isso. O fariseu, ele não era um brincalhão com a religião. Ele era alguém seríssimo. Mas a seriedade dele estava a serviço dele mesmo e não do Senhor. Ele tornou-se um padrão de si mesmo. Ele tornou-se um padrão de santidade, pelo qual Deus deveria julgar a ele mesmo e os outros.
É por isso que ele começa falando aquilo que ele é e faz. E depois ele fala, eu não sou como esse. Então é como se ele estivesse dizendo, olha Deus para o que eu sou. Eu não só sou e faço isso, mas eu também não sou como aquele que deveria ser condenado. Ou seja, todo o seu esforço de piedade é usado para si mesmo e não para o Senhor. E veja, meus irmãos, que isso explica, né, de onde vem a nossa impaciência com as pessoas à nossa volta. Seja na família, na igreja, no trabalho, ou em qualquer lugar que o Senhor nos permite viver. Porque, à primeira vista, parece estranho, né? Porque alguém tão exigente consigo mesmo seria tão duro com os outros. Né? A gente pensa dessa forma, não, é porque eu sou exigente comigo mesmo. Né? A gente tenta se consolar, dizendo, não, é porque eu sou assim mesmo. Eu sou, né, muito metódico. As coisas no seu devido lugar. Mas aí quando você entende, meus irmãos, que esses padrões não estão servindo a Deus, mas servindo a si mesmo para preservar a sua imagem, a impaciência ela começa a fazer sentido. Porque o outro que não chega ao padrão que eu estabeleci, como as coisas deveriam ser, não é alguém que errou, mas é alguém, a gente não pensa dessa forma, mas é alguém que está ameaçando o meu próprio senso de justiça. Ora, se ele faz algo que eu não gostaria que fosse, ou como fosse, ele está dizendo que há um outro padrão. Ou seja, exemplo besta que nós acabamos de dar. Se o arroz não é feito assim, mas é feito de outra forma, você está dizendo que o meu não é bom. Aí você aplica isso em várias coisas. Se o trabalho, se o relatório não é feito assim, abre um parênteses. Às vezes é necessário ser como é. Porque se é feito diferente, bagunça as coisas. Mas naquilo que não existe padrão. Quando aquilo que o outro faz não segue aquilo que eu estabeleci, eu percebo que ele está querendo sobrepor a mim. Então, se a medida pela qual ele faz as coisas for aceita, o meu perde valor. E é exatamente isso que acontece conosco, meus irmãos. Então, nós medimos as pessoas, nós julgamos as pessoas, não porque nós nos importamos com o crescimento, com a santificação, com a perfeição delas, mas porque elas precisam estar abaixo de nós para que eu seja validado. E aí que a gente passa a entender que o fariseu, ele precisa do publicano. Sem o publicano, ele não consegue se justificar. Sem o publicano, ele não consegue ter a percepção de que ele é melhor. É por isso que ele fala, não sou como este publicano, nem ainda como este publicano. O perfeccionismo, meus irmãos, ele sempre precisa de alguém abaixo. Né? Um colega menos comprometido, um filho que não responde como deveria, um irmão na fé que ainda não chegou onde deveria ter chegado. E às vezes, a fraqueza do nosso irmão não nos leva à tristeza. Porque eu não estou preocupado com o meu irmão porque ele ainda não cresceu em santidade, porque ele não amadureceu. Eu não estou entristecendo por ele. Mas é porque é necessário que ele seja menor. Caso contrário, a minha justiça não será sustentada. Paul Tripp, um pastor americano ainda vivo, ele diz o seguinte: estou cada vez mais convencido de que há apenas duas maneiras de viver. Confiar em Deus e viver em submissão à sua vontade e ao seu governo, ou tentar ser Deus. Há pouco espaço entre as duas. Ou seja, o perfeccionismo, meus irmãos, que aplica os seus próprios padrões como medida de todas as coisas, como medida de valor sobre si mesmo e sobre os outros, ele não está sendo simplesmente rigoroso. Não é que é uma pessoa rigorosa, mas é uma pessoa que está tentando ocupar um lugar que não é seu. Ele está tentando exercer sobre as pessoas e sobre os relacionamentos um domínio e controle que só pertence a Deus. E aí, meus irmãos, que fica muito claro que o perfeccionismo não é apenas alguém exigente, é alguém orgulhoso e soberbo, que se coloca no lugar de Deus e passa a estabelecer os valores de perfeição. Valores de perfeição.
Mas é aí, meus irmãos, que nós chegamos a um outro texto. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 12. Veja o que o apóstolo Paulo ele fala. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Com o que já alcancemos. Veja, meus irmãos, que o que Paulo ele faz aqui é, em certa medida, totalmente oposto ao que o fariseu ele fez na parábola que Cristo lhe conta, né, em Lucas 18. Porque o fariseu ele chega no templo e ele apresenta diante de Deus uma lista, uma série de comportamentos de piedade e de justiça que tinham como base a sua própria obediência. E aí Paulo, ele escreve aos filipenses como alguém que claramente ainda não atingiu a perfeição. E ele faz questão de dizer isso duas vezes, né? Não que eu já tenha alcançado, não que eu seja perfeito. E aí depois ele fala, não que eu julgo ter alcançado. Ou seja, Paulo, ele faz questão de enfatizar que ele ainda não é perfeito. E veja, meus irmãos, que é importante nós compreendemos isso que Paulo ele fala, porque Paulo, ele não era alguém displicente, preguiçoso. Talvez ele se assemelhe mais a esse fariseu. Ele era alguém que tinha padrões altos. Ele mesmo, nos versículos anteriores, ele lista tudo o que ele era e tinha feito. Né? Circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu quanto à lei, irrepreensível quanto à justiça que a lei exige. Então, Paulo ele era alguém que sabia o que era a excelência, o buscar da perfeição. E mesmo assim, esse alguém que era exemplo, ele declara que ainda não havia chegado na perfeição. E aí, meus irmãos, a pergunta que o texto ele coloca diante de nós é: o que impede ou impediu Paulo de ser como fariseu? Porque não era a falta de padrão, não era a falta da régua. Ele conhecia muito bem o que era ser alguém justo. Mas aí, Paulo, ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, meus irmãos, ele solta o passado de justiça, de perfeição, de excelência, e ao mesmo tempo tantos fracassos, e ele se concentra num alvo, que não é o seu próprio desempenho, não é a sua própria piedade, não é a sua própria justiça, não é a sua própria confiança em si mesmo, mas é Cristo. Cristo é o alvo, o prêmio da nossa vocação. E é exatamente aqui, meus irmãos, que isso que Paulo ele fala quebra as pernas do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, veja se não é isso. O perfeccionismo ele sempre está olhando para trás e para os lados. O perfeccionismo ele sempre fica olhando para o que deixou de ser feito, para o padrão que não foi atingido, para o que os outros estão ou não fazendo, para o que ainda não chegou onde deveria chegar. Mas Paulo ele não olha nem para trás nem para os lados, ele olha para frente, para o alvo, que é Cristo Jesus. E isso não quer dizer que Paulo ele não se importasse, meus irmãos, com, mais uma vez, um padrão. Ele não está dizendo que você não deva ter padrão nenhum. Mas é que ele aprendeu que o padrão não é o alvo. Cristo é o alvo. E Cristo, meus irmãos, ele não pode ser alcançado pela nossa própria justiça. Quanto mais nós pensamos
e achamos que a base da nossa aceitação diante dos homens e diante de Deus é aquilo que nós fazemos pelo nosso próprio esforço, mais distante nós ficamos de Cristo. E é por isso que há frustração. E é por isso, como nós falamos no início, há um peso enorme sobre nós, sobre o nosso peito. Saulo, 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 por que me persegues? Toda justiça que nós buscamos fora de Cristo é, na verdade, uma afronta ao próprio Cristo. E as mesmas palavras que ele falou a Saulo podem ser ditas a nós. Porque você tem buscado ser perfeito longe de mim. E é por isso, meus irmãos, que a impaciência, ela é o filho do perfeccionismo. Porque a impaciência com um cônjuge que não muda no ritmo que eu esperava, ou com um filho que continua errando no mesmo ponto, com o irmão na fé que ainda não amadureceu, ou às vezes com o nosso próprio processo de santificação, que às vezes é mais devagar do que nós gostaríamos que fosse, a impaciência é exatamente isso. É uma declaração de como as coisas elas deveriam funcionar. A impaciência, ela diz, as coisas deveriam ir na minha velocidade, no meu jeito, no meu plano, no meu cronograma, no meu projeto de vida. E é por isso, meus irmãos, que a impaciência, muitas vezes, conosco mesmo. E é por isso que eu falei, né? Se você é uma pessoa cuja inclinação é para a displicência, fazer as coisas de qualquer jeito, você vai ouvir isso e vai dizer, tá vendo? Era isso que eu precisava ouvir. Eu não preciso ser tão rigoroso assim. Mas escute isso com muito temor. Porque a impaciência conosco mesmo, ou com o próximo, tem a mesma raiz que a impaciência com Deus. Porque ambas estão dizendo, o padrão certo é o meu. E os desvios desse padrão não são aceitáveis. Quem teme errar, ainda tem espaço para correção, para aprender. Mas quem não tolera o erro e o controlar tudo e todos, e o controlar os resultados de tudo, reage de forma desproporcional a qualquer coisa que fuja do padrão. Então, o erro de um filho é peia. Às vezes precisa a disciplina. Mas, às vezes, coisas bestas, nós agimos de forma desproporcional. E a reação, meus irmãos, muitas vezes não é proporcional à gravidade do erro. É proporcional à ameaça que o erro representa para a minha justiça própria. Paul Tripp, ele ainda diz, ao tratar do ídolo do controle, que muitas vezes o perfeccionismo tem. O perfeccionismo quer controlar tudo e todos. Ele diz, não há nenhuma situação que esteja fora de controle, porque Cristo governa sobre todas as coisas em favor da igreja. Veja, está dizendo que o controle que o perfeccionismo está tentando exercer já está sendo exercido por alguém, mas por alguém infinitamente maior e mais competente do que nós. E aí a ansiedade que o perfeccionismo puxa revela o que realmente ela é. Ela é, no fundo, meus irmãos, uma falta de fé na providência do Senhor. No fundo, se as coisas não forem do meu jeito, vão fracassar. Né? Às vezes a gente lida com isso de várias formas. Tratando-se da igreja, por exemplo, a gente pensa, se eu sair, essa igreja fecha. Fecha não. A igreja não é sua. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão, porque ela é de Cristo. Ou seja, o perfeccionismo, ele gera ansiedade do controle, a crença prática que é vivida no dia a dia, de que se eu soltar
se as coisas não seguirem o meu padrão, a minha régua, elas vão dar errado. Elas vão desandar. E aí, no fundo, nós dizemos, Deus não é soberano. Deus, ele precisa do meu jeitinho. Deus, ele precisa do meu direcionamento. Porque se eu não direcionar Deus, as coisas não vão, não. Ele não sabe o que faz, não. E é por isso que o Senhor nos humilha, meus irmãos. E é por isso que o Senhor nos humilha. Muitas vezes frustrando os nossos planos e projetos. Dizendo, você não é dono da sua vida. Deus, ele não tem compromisso com a sua aprovação no concurso público, com o seu negócio, com o seu empreendimento, com a sua carreira, mais do que ele tem com a sua própria santificação. Se for necessário frustrar todos os seus projetos para que você cresça à imagem e semelhança de Cristo, Deus frustrará cada um deles. E aí que o teu amor a Ele irá ser testado. E é aí que muitos apostatam da fé. Porque não servem a Deus por Ele, mas pelo pão e pelo peixe que Ele pode dar. O que Ele fala àquela multidão. Mas aí, meus irmãos, qual é a cura? Como lidar? O que fazer? Né? Para não ser inclinado a esse pecado do perfeccionismo. Voltemos, por favor, lá para Lucas, mais uma vez, Lucas 18. Porque o próprio Cristo, na parábola, ele nos dá o caminho para tratarmos esse pecado. Veja o que o texto vai nos dizer. A partir do verso 13. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja, meus irmãos, é que Cristo agora, ele toca, né, nesse outro homem. E é engraçado porque esse outro homem, o texto diz que ele estava longe. Ele não só não ousava se aproximar do templo, não só evitava, né, olhar para o céu, mas ele reconhecia a sua incapacidade de estar ali, naquele contexto. E é por isso que ele diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, ser propício a mim. E veja que essa oração, ela não tem o que a oração do fariseu tem. Essa oração, ela não tem argumento. Ela não tem, né, um inventário. Ela não tem um checklist de tudo aquilo que foi feito. Ela não tem nada. Ele chega de mãos vazias diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não consigo nem apresentar o que esse fariseu está apresentando diante de ti. Não há nada de bom que me faça receber de ti algum favor. E aí Cristo ele vai dizer, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Esse o que não tinha nada a oferecer. Esse que talvez não fosse tão perfeito assim. É exatamente isso, meus irmãos, que o Evangelho ele é. Ele não é boas novas para quem chegou pronto diante do Senhor. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. As boas novas é para quem chega diante de Deus, reconhecendo que até mesmo as suas boas obras são como um trapo de imundícia diante do Senhor. E aqui, meus irmãos, que o Evangelho, ele toca diretamente no perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele vive dentro de uma lógica que para ele ser aceito diante de Deus e diante do seu próximo, para ser reconhecido diante de Deus e diante do seu próximo, ele precisa ter um alto desempenho. E esse é o problema, meus irmãos, do perfeccionismo. Porque, mais uma vez, buscar a perfeição não é pecado. Buscar a excelência em tudo que somos e fazemos não é pecado. Mas se não guardarmos os nossos corações, nós não iremos nos voltar ao Senhor em humildade. Nós pensaremos que toda a nossa prosperidade é por causa do nosso planejamento, da nossa estratégia, do nosso desempenho, da nossa performance.
E embora você saiba que a salvação é por graça, no dia a dia, na forma de lidar consigo mesmo e com o seu irmão, você pensa que não é só pela graça. É também pelo desempenho e o crescimento e performance e padrão que você estabeleceu. Você não está descontente com os seus pecados. Você está descontente porque você não está conseguindo preservar a sua imagem. E ser uma pessoa perfeita, excelente em tudo que faz. E é por isso que você não admite erro. O que é diferente, né, de admitir pecado. Pecado, ele precisa ser tratado. O que nós estamos falando aqui é de comportamentos que a palavra de Deus não legisla, não governa. Coisas bestas, né? A gente quer legislar. Mas Cristo diz que aquele que se humilha, ele é exaltado. E esse é o problema, meus irmãos, do perfeccionismo. Porque, mais uma vez, como eu tenho tratado aqui, o perfeccionismo não é só algo que afeta você mesmo. Afeta todos que estão à sua volta. Ele afeta o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com aqueles que estão à sua volta. Mais uma vez, o perfeccionismo ele nos chama à impaciência, à intolerância. Porque a impaciência com as pessoas ao nosso redor está diretamente e proporcionalmente conectada e entrelaçada a uma memória curta que nós temos de nós mesmos, dos nossos próprios fracassos. Porque quando eu me esqueço de onde eu estava e de quão lento foi o meu processo, de quantas vezes eu errei para chegar onde eu estou e de quão Deus foi paciente comigo e ainda tem sido, quando eu esqueço isso e perco isso de vista, eu me torno um monstro, implacável, impaciente com quem ainda está onde exatamente eu estive. Isso pode tocar em várias áreas. Às vezes, você pode olhar para o seu filho e perceber traços nele que há em você. Mas você é o quê? Uma pessoa madura, uma pessoa adulta, uma pessoa que, mais uma vez, errou, fracassou e chegou aonde está. E aí você olha para o seu filho e não admite aquilo. Veja, aquilo que não é pecado. Porque se seu filho está no caminho errado, você não deve tolerar. Mas você deve tratar o pecado com firmeza, mas também com graça. Lembrando que um dia você também lidou com aquilo. Sinclair Flexon, um pastor presbiteriano, inglês, muito conhecido, tem várias obras dele, de várias editoras aqui no Brasil. Ele diz o seguinte em uma de suas obras, Devoção ao Senhor. Você pode conhecer alguém que fica impaciente e irritado, mas depois se desculpa dizendo, eu normalmente sou uma pessoa muito paciente, né? Normalmente a gente não fala isso. Rapaz, hoje eu perdi a cabeça. Normalmente eu sou paciente. Normalmente eu tolero. Mas a verdade, ele diz, é que essa pessoa, ela não é realmente paciente. Ela pensa ser. Porque a sua paciência, ela nunca foi testada. E quando ela é testada, ela dá vazão à sua própria impaciência e irritação. Você não é uma pessoa paciente. Se quando a sua paciência é testada, você extrapola. Você acha que é. É por isso que essa escritura diz, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. A paciência que eu e você nós precisamos ter, ela só existe porque ela não está sendo testada pelo Senhor. E aí quando o teste ele vem na forma do filho que erra, no cônjuge que não responde como você gostaria que respondesse, no processo de santificação no seu irmão e em si mesmo, o que aparece não é, poxa, eu pisei na bola, realmente, normalmente eu sou paciente. O que aparece é o seu próprio coração. E aí que nós lembramos do texto que nós vimos quarta-feira passada, sobre o perdão. Lembra? Colossenses capítulo 3. Veja, o que Paulo ele vai dizer em Colossenses capítulo 3, foi o texto base do nosso estudo, quarta-feira passada, um dos, né? Colossenses 3, verso 12. Diz assim, revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim também perdoai vós. Veja, nós usamos esse texto base, né? Esse texto como base do nosso estudo, quarta-feira passada. Mas veja, por essa perspectiva, é o que Paulo ele fala aqui, meus irmãos, porque Paulo ele não fala, tolere o erro do outro, porque todo mundo erra, e errar é humano. Mas o critério que Paulo ele nos dá é trate o outro como o Senhor te tratou. Então, a misericórdia que eu ofereço ao outro, ela é, na verdade, a misericórdia que eu recebi em Deus. Então, se eu estou sendo impaciente, implacável na minha ira com o outro, o texto está dizendo que eu esqueci do que eu recebi em Cristo. É uma linha tênue, né, meus irmãos, isso? Porque ora você vai ser tentado a baixar o nível, o padrão, ora você vai ser tentado a aumentar mais ainda o padrão. E é por isso que tanto o padrão de perfeição que Paulo ele nos dá em Filipenses, que o alvo é Cristo, como a forma como eu devo lidar com as fraquezas, minha e do Senhor, é Cristo, o que o Senhor fez por mim. O que o Senhor fez por mim. John Owen, meus irmãos, ainda nessa obra, né, Mortificação dos Pecados, há vários títulos, né, dessa obra. Ele diz: se não permanecermos em oração, permaneceremos em tentação. Ou seja, a oração é o caminho pelo qual eu mantenho o meu coração humilde diante do Senhor. Aquele que ora pouco é soberbo, altivo e presunçoso. Confia no seu próprio mérito, no seu próprio padrão de perfeição. Mas aquele que ora muito ao Senhor diz: Senhor, se o Senhor não for adiante, o negócio não vai não. É por isso que Tiago diz: a forma correta pela qual nós devemos dizer é: se o Senhor quiser, não só faremos isso, como também aquilo, outro. O perfeccionismo, meus irmãos, ele é mortificado quando o único padrão de julgar a mim mesmo e aos outros é o Senhor. É por isso que o remédio que o Senhor nos dá para tratar esse pecado, mais uma vez, não é baixar o padrão, mas é voltar ao publicano e reconhecer que nós não temos nada a oferecer ao Senhor. E é descobrir que esse homem e não o outro, ele desceu justificado para casa. Cristo, meus irmãos, ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. Às vezes a gente pensa que vai mudar o mundo. Às vezes a gente pensa que vai mudar a igreja do Senhor. Às vezes a gente pensa que vai mudar a nossa família. E a gente pensa que a gente vai mudar a nós mesmos pela força do nosso braço. No seminário, normalmente a gente tinha uma brincadeira. Isso eu ouvi de um grande amigo meu, o pastor Laurindo. Ele dizia que o seminarista ele entra no seminário dizendo que ele vai reformar a nação no primeiro ano. Aí no segundo ano ele percebe que não vai conseguir reformar a nação, não. Eu acho que eu vou conseguir reformar a minha denominação. No segundo ano ele pensa isso. No terceiro ano ele diz, não, acho que eu não vou conseguir reformar a minha denominação, não. Acho que eu vou conseguir reformar a minha igreja que eu estou pastoreando. Aí no quarto ano ele percebe que não está conseguindo reformar a própria vida, quanto mais a nação. E quando ele sai do seminário, ele percebe que só a graça do Senhor pode sustentar ele. O remédio, meus irmãos, para nós lidarmos com esse pecado é percebermos que o único padrão que deve ser desejado, almejado, trabalhado para ser atingido é Cristo. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Ó Senhor, nós te damos graça pela tua palavra preciosa, que tem nos ensinado, que tem nos instruído, que tem nos orientado, mas também tem nos corrigido, ó Deus. Nos conduz ao autor e consumador da nossa fé, porque aquele que começou
A boa obra em nossos corações há de completá-la até aquele grande e glorioso dia em que nós o veremos face a face. Nos ensina, ó Deus, enquanto nós nos encontramos com o Senhor face a face, a perceber que o único padrão que deve ser almejado, que deve ser exigido por nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta, deve ser a Tua palavra. A nossa indignação nunca deve ser pelaquilo que nós achamos certo, mas a nossa indignação sempre deve ser, ó Deus, sempre deve ser pela Tua lei não estar sendo obedecida, pela não estar sendo o alvo dos nossos corações. Mas até mesmo, ó Deus, essa obediência à Tua lei, que é boa, justa e perfeita, ajuda-nos, ó Deus, a buscá-la pela força do Teu Espírito e não pelo nosso próprio braço. Por uma vida de oração, de dependência, de humilhação no Senhor. Reconhecendo que qualquer dádiva, qualquer prosperidade, seja ela material ou espiritual, ela é dada pelo Senhor, pelo Teu Espírito. Nos abençoa, Deus, como igreja, em Cristo Jesus. Amém. Amém.